Era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul para a guerra. E eram nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos, um efa de grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. Verso 20. Davi, então, se levantou pela manhã bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se, e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já chamavam a peleja. Verso 22. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouvia. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu a afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhes dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu quero ir agora para o versículo de número 30, ou melhor, de número 29. Diz assim: Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou buscar ele. E Davi então falou para Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e o pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu 5 seixos do ribeiro, ou pedras do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão,
e lançou mão da funda e foi-se chegando ao filisteu. Amém? Meus queridos irmãos, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, ela é repleta de história de homens e de mulheres. E às vezes, nós ficamos impressionados com as histórias que nós lemos, porque quando nós olhamos algumas histórias, a primeira coisa que pensamos são gigantes, são pessoas extraordinárias, são pessoas que realmente tinham uma fé inabalável, eram homens e mulheres de Deus que faziam coisas que nós não podemos nem sonhar em fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Eram homens e mulheres que realizaram grandes coisas, porém eram pessoas comuns, como eu e você. Olha só, Pedro, ele andou com Jesus sobre a água, mas ele não passava de um pescador, nele não havia poder algum. Olha só, Moisés, ele tirou o povo do Egito, mas Moisés não tinha poder algum, sequer conseguia falar direito, precisou levar o seu irmão Arão com ele, para que pudesse se comunicar com o faraó. Deus fez uma grande obra? Fez, mas Moisés era um homem comum. Olha, você vê Abraão na Bíblia, ele é o pai da fé, ele é o pai das nações. Olha, Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, olha para o céu, dá uma observada nas estrelas, tente contá-las. E Abraão responde singelamente ao Senhor: é impossível contá-las. Então a sua descendência será tão incontável quanto as estrelas do céu. Você será grande, você será o pai das multidões. E você pensa, então Abraão, ele era extraordinário? Ele não era extraordinário, era um homem como eu e você, sujeito a falhas e limitações, tanto que quando de frente a um rei, mentiu a respeito de sua esposa. Ele é o pai da fé, mas em algum momento ele duvidou de que a promessa se cumpriria e fez um filho com Agar. Eram homens e mulheres comuns, mas que realizaram coisas extraordinárias. E eu pergunto a você, igreja, nessa noite: por que Abraão, Moisés, Pedro, por que Elias e Eliseu realizaram coisas extraordinárias? O que havia em comum entre essas pessoas? O Deus que elas serviam, o encontro que elas tiveram com o Deus Todo-Poderoso, fez com que esses homens e mulheres de Deus realizassem coisas extraordinárias. Hoje eu quero falar de um homem que realizou coisas extraordinárias. Eu acabo de ler a história de algo absolutamente extraordinário que esse homem fez, porém ele também era um homem comum. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos de nós viemos aqui nesta igreja, frequentamos esse templo e vivemos uma vida ordinária. O que é uma vida ordinária? É uma vida comum. É uma vida que não faz diferença nem para você e nem para os outros. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para você ouvir de mim que Ele quer fazer da tua vida comum algo extraordinário. Você não foi chamado para viver o comum, você foi chamado para viver o sobrenatural. Você não é alguém comum aqui nessa terra, porque quando Deus olha lá do céu, Ele não te vê como um filho da ira, mas Ele te vê com misericórdia, amor, compaixão, porque você é um filho dEle aqui nessa terra. Você é um embaixador de Cristo, peregrino, e um dia morará no céu com Ele. Para isso, Ele reservou para você uma vida extraordinária. Amém? Meus queridos, vamos entender um pouco melhor essa história. Os filisteus se ajuntaram, as tropas, para uma guerra numa cidade, num monte chamado Socó. Os filisteus eram um povo rival do povo judeu, e eles partiram para a guerra contra Judá. E neste momento o povo de Judá se amontoou, o exército de Judá se amontoou num outro monte chamado Elá, ou o Monte do Carvalho, ou melhor, o Monte Elá,
e entre o Monte Elá, onde estava o exército judeu, e o Monte Socó, onde estava o exército dos filisteus, havia um vale. Esse vale era o Vale do Carvalho. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Provavelmente a distância entre um exército e o outro não era muito grande. Por quê? Porque a Bíblia fala que de um arraial ao outro se podia ouvir as provocações de um homem. Quem era esse homem? Esse homem era Golias. Era um gigante guerreiro que fez uma proposta a Israel. Qual era a proposta? A proposta era a seguinte: ao invés de lutarem os dois exércitos entre si e ver quem ganhava, ele fez a seguinte proposta: eu serei o guerreiro número 1 do exército filisteu, e eu desafio qualquer israelita aí do outro lado, no Monte Elá, a lutar comigo. Se eu vencer, todo o exército de Israel se rende ao exército filisteu e nós ganhamos a guerra. Porém, se essa pessoa, se esse soldado me vencer, nós nos entregaremos a vocês, israelitas. Esta era a proposta. Meus irmãos, imagina que coisa dura, imagina que coisa difícil. Eu tive uma viagem uma vez para a Bahia, e lá eu entrei dentro de uma caravela. A caravela são aqueles pequenos navios que os portugueses chegaram no Brasil na época do descobrimento. E eu não consigo ficar de pé dentro de uma caravela, porque a altura máxima da caravela é 1,60 m, para quem está lá dentro. Porque naquela época as pessoas não eram muito grandes. Hoje é normal, né? A geração que está aí depois de mim, eu estou me sentindo pequeno já. Os meninos têm quase 2 metros, meu irmão tem quase 2 metros. Tem 20 anos de diferença, tem quase 2 metros. Mas a média de altura das pessoas na antiguidade era muito menor. Era comum homens de 1,5 m a 1,60 m, mas Golias era um homem que passava de 2 metros. Porque a Bíblia fala que ele tinha 6 côvados e mais um palmo. Isso dá mais ou menos 2,70 m. Alguns estudiosos não chegam na conclusão da altura desse homem, mas qualquer ser humano que passa de 2 metros é um gigante, né? Vocês vão concordar comigo. Então agora você imagina, um homem de 2,5 m, totalmente treinado para batalha. A couraça, que é uma roupa que você veste de metal, para que quando você toma uma espadada ela possa te proteger, a couraça de bronze daquele soldado pesava quase 60 quilos. Provavelmente, só a roupa que ele vestia pesava mais do que Davi. Este era o homem que afrontava o exército de Israel, dizendo: e aí? Dia 1. E aí, quem que vai lutar comigo hoje? Vamos lá, estou esperando. Ele gritava, a voz dele ecoava no vale. Dia 2, porque no dia 1 ninguém foi. Ele fez a mesma coisa. E ele continuou fazendo isso por 40 dias. E por 40 dias, ninguém ousou lutar contra aquele bravo guerreiro. Muito bem. Nesse ínterim, um menino comum, totalmente desconhecido, ninguém sabia quem ele era. Sabe o que ele fazia? Ele trabalhava para o pai dele. O pai dele tinha uma meia dúzia de ovelhas lá e ele apacentava. Eu não sei se você já teve a experiência de estudar um pouquinho como que é o pastoreio lá em Israel, ou no Oriente Médio como um todo. Geralmente quem faz o pastoreio são jovens adolescentes. É um trabalho que muito adolescente faz na família dos pais. Davi era só mais um. Certo dia o pai dele falou: olha, estou preocupado com seus irmãos, faz 40 dias que eu não tenho notícia, eu vou juntar uma comida aqui, você leva lá no arraial, cuidado, entrega a comida, pergunta como eles estão e volta. Foi o que Davi fez. Chegou lá, entregou a comida, olhou no arraial, achou os irmãos dele, falou: e aí, vocês estão bem? Como é que vocês estão? E aí contaram a história para Davi. Falou: olha, a gente está bem, mas tem um problema sério aqui. Qual que é o problema? O problema é que
Enquanto eles conversavam, o Golias começou a gritar do outro lado. E aí Davi viu. Quando Davi viu, estava lá Golias falando. E aí? Já é o dia 40. 40º dia. Não vai ter homem para batalhar contra eu? E então Davi faz uma pergunta. O que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso? Para quem não sabe, o termo incircunciso, todo judeu, quando nascia, isso acontece até hoje, eles recebiam uma marca, uma circuncisão, que é um sinal da aliança que Deus fez com Abraão. Logo, Golias não tinha circuncisão, logo ele não era povo de Deus. Por isso Davi o despreza, dizendo: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E então aqueles homens começam a dar ouvido para aquele menino que está falando isso. E ele fala com um, fala com outro, fala com o próprio irmão dele. O irmão dele repreende ele, Eliabe repreende ele. Ele se desvia de Eliabe e vai até outro. A hora que aquele outro ouve o que Davi está falando, ele fala assim: espera aí, você está falando demais. Você está com vontade de lutar. Então eu vou levar você para Saul. Levou ele para Saul. Saul era o rei. Saul olha e vê o Davi estava se achando, mas ele estava vendo só um menino. Falou: não dá para você não, rapaz. Não tenta lutar contra o Golias, para você não dá. Você ainda é um menino. Ele é um homem formado, é um guerreiro. Desde quando era menino. Não tem a menor chance de você ganhar. Davi conta umas histórias para o rei. O rei vê que ele realmente quer aquela batalha. Ele fala: tá bom, eu vou te ajudar. Já que você quer ir lá para morrer, problema seu. Mas eu vou tentar te ajudar. Aí Saul tinha uma armadura muito boa. Imagina, a armadura do rei devia ser a melhor, né? A melhor. Pegou a armadura dele e falou: vem cá, menino, eu vou colocar minha armadura em você. E coloca a armadura no Davi. E Davi tentou andar com aquele monte de potroca, né? Couraça, cinturão. E tentou andar com tudo aquilo ali. E ele começa a perceber que não dava para andar, que ele não se sentia bem. E ele fala: olha, para mim não dá. Não dá para andar com isso aqui, eu não tenho costume de andar com isso aqui. Deixa eu brigar do meu jeito. Deixaram. Tirou a armadura. Ele foi na beira do rio, pegou umas pedras, e ele tinha uma funda. Tem gente que pensa que não dá para matar com uma funda. Apareceu uns vídeos na internet aí de um camarada usando uma funda. Ele dá uma pedrada numa chapa de metal. Meu Deus do céu. Arrebenta a funda, o metal. Então, não subestimem a funda, gente. Deus sabe o que faz. Deus treinou o menino na coisa certa. E então ele pega a funda, a pedra, coloca as pedras ali no alforje e vai para a batalha. O curioso é que quando o Golias vê, ele fala: que isso, vocês não têm homem aí não? Mandaram o menino? Eu vou ser obrigado a matar o menino, vou dar a carne dele para os corvos comer, não quero nem saber. Aí ele falou: mas peraí, rapaz, você está vindo aqui no seu costume, você está vindo aqui na sua força, mas eu não estou indo no meu costume e na minha força, eu estou indo a você em nome do Senhor dos Exércitos. É aí que está o segredo para viver uma vida extraordinária. Não é você andar em seu nome, é em nome de quem você anda, em nome de quem você vive, em nome de quem você pratica. E então, em nome do Senhor dos Exércitos, a Bíblia diz que aquele pequeno jovem, ruivo, de boa aparência, sem experiência bélica, gira a pedra e, por um acaso do destino, né? É aquela cristocidência que a gente costuma dizer. Quando ele solta a pedra, acerta no meio da testa do gigante. A pedra chega a cravar, chega a entrar. Aquele homem cai. Davi pisa sobre ele, pega sua própria espada, arranca sua cabeça e vence o gigante. Aquilo ali, irmãos, foi um ato de bravura tão grande, foi um ato de coragem tão absurdo, que aquele monte de covarde que estava com medo, lá no arraial, se encheu de bravura, montaram em seus cavalos e partiram para cima do exército filisteu, que já tinha saído correndo.
e acabaram com o exército, e depois vieram pegar os despojos. Muito bem, essa é a história extraordinária de um menino ordinário e comum. Amém? Agora eu quero passar para a igreja. O que essa história nos ensina? Como é que nós podemos viver uma vida extraordinária neste mundo ordinário? A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que nós precisamos buscar ser úteis, ao invés de buscar sermos conhecidos. Eu me lembro que quando eu era um menino, você podia contar nos dedos das mãos quantas pessoas eram famosas aqui no Brasil. Sabe por quê? Para você ser famoso, você tinha que enfrentar uma fila grande ou ter um privilégio muito grande para em algum momento você aparecer na televisão. E não era em qualquer televisão. Se aparecesse na Manchete, não iam te dar muita bola. Mas você ia ter que aparecer na Globo, no domingo, de tarde. Aí pronto, você ficou famoso. Era difícil ficar famoso. Mas hoje não é. Eu tenho certeza que você conhece muita gente que pegou um celular, fez um vídeo, ou filmou alguém fazendo, e aquela pessoa ficou super famosa. Não é? Por causa disso, isso tem provocado um fenômeno nesta geração. Por quê? Porque as pessoas estão querendo imitar esses que estão ficando famosos. Então ele não quer ser útil mais, ele quer ser famoso. Isso está causando um grave problema na nossa geração, porque eu vejo e trabalho com jovens, os jovens, eles não querem mais esperar o tempo para conseguir alcançar alguma coisa, eles querem hoje. Quanto jovem não abandona a faculdade e tenta ser youtuber? Só porque deu certo para o Whindersson? Não vai dar certo para todo mundo. Não vai dar certo para todo mundo. É o 0,0001% da população que está conseguindo chegar lá. E você pensa que está todo mundo ficando famoso. Hoje eu estava dando aula de escola bíblica e eu falei. Tinha um jovem lá, não vou expor o jovem, que falou, olha, eu quero fazer a faculdade X, eu quero chegar nesse ponto aqui. Eu falei, olha, você sabe que vai ser muito difícil, porque você vai ter que estudar e passar no vestibular. E você vai comemorar muito isso, porque é muito legal, só que é só o começo. Porque você vai ter 8 semestres, ou às vezes 10 semestres, para você conseguir concluir essa faculdade. Depois que você concluiu, você vai ter que trabalhar para alguém, ou se você for trabalhar para si mesmo, você vai ter que fazer um empréstimo no banco para montar o teu negócio. Depois que você montar o teu negócio, as pessoas não vão lá só porque você montou. E o que eles vão fazer? Vão esperar você criar uma autoridade, uma credibilidade. E depois que você criou autoridade, credibilidade, vão começar a falar, vai lá no fulano, que o fulano é bom. Isso aí já passou o quê? Uns 3 ou 4 anos depois da faculdade? Eu fiz uma conta por baixo. Para você chegar lá onde você quer, é 10 anos no mínimo. Ficaram me olhando com um olhão desse tamanho. Mas essa é a verdade dos fatos. Nós precisamos esperar o tempo de Deus para atingir o patamar que Deus espera de nós. Nós temos que buscar nesse caminho. Não queremos ser famosos, não queremos ter a fama, mas queremos ser úteis. Olha só o que aconteceu com Davi. Ele estava na casa dele, dali a pouco ele acorda de manhã e vai pastorear as ovelhas do pai dele. Nesse ínterim que ele está pastoreando, entra dentro da casa dele nada mais, nada menos que o profeta Samuel. E Samuel fala para o pai dele, Jessé, ei Jessé, Deus me mandou aqui, porque o próximo rei de Israel é um dos seus filhos. Então Jessé, todo cheio de pompa, garbo e elegância, começa a apresentar os seus filhos mais bonitos, maiores, mais guerreiros, e vai com Eliabe, vai com Samar, e vai com não sei quem. E Samuel falava, olha, não é esse que Deus deu, não é esse que vai ser o rei, não é esse. Quando acabou todos os 8 irmãos de Davi, ele falou assim, ué, não tem mais ninguém não? Aí Jessé fala assim, até tem, mas é um menino que está apacentando as ovelhas ali, não passa do menino. Ah, então tá bom, ninguém senta na mesa, viu? Até o menino vir aqui que eu vou ungir ele a rei. Irmão, tem gente que se colocar ele num pedestalzinho desse tamanho, ele quer dar show. Agora você imagina, para um adolescente, o maior profeta da nação, olhar nos olhos dele e falou assim, você vai ser ungido agora, o rei de Israel. É para subir na cabeça ou não é, irmãos? É para estragar a cabeça do homem ou não é? Mas a Bíblia diz claramente que ele foi ungido no dia,
No outro dia, ele estava apacentando as ovelhas do pai dele. Você quer ter uma vida extraordinária, meu irmão, minha irmã? Seja útil. Frutifica onde Deus te colocou. Não queira buscar a fama. Não queira subir como um meteoro, porque o que sobe rápido também desce rápido, viu? Deus quer te usar aonde é que você está. Às vezes você olha, se sente pequeno, se sente menosprezado, mas Deus quer realizar coisas extraordinárias através da tua vida. Tão somente busque ser útil no reino de Deus, e no momento certo Ele vai te colocar onde Ele te prometeu. Aleluia! Ele continuou apacentando as ovelhas do pai dele. Dali a pouco, Saul ficou endemoniado. E aí um dos sábios lá do rei falou assim: precisa de alguém para tocar um instrumento para acalmar o rei, porque ele está possesso de espírito maligno. Alguém falou assim: conheço um menino, hein? Pensa no menino que toca. Quem era o menino, irmão? Quem que era o menino, igreja? Davi. Ele foi ser útil lá no palácio do rei. Ele sendo rei, estando ungindo o rei, com o Espírito sobre ele, não foi lá tomar o trono. Ele esperou Deus colocar ele lá. Enquanto Deus não me coloca lá, eu vou ser útil em alguma coisa. Eu vou fazer algo para o reino. Eu vou fazer alguma coisa para Deus, para que Ele seja glorificado, e não eu. Então ele continua apacentando ovelhas do pai, tocando para o rei e levando comida para seus irmãos. Meus queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que está com síndrome de João e Tiago. João e Tiago chegaram em Jesus e falaram assim: Jesus, nós viemos trazer uma proposta para você. E ele disse: qual é a proposta? Não, é que assim, né? O senhor vai reinar, não vai? Vou reinar. Teu reino vai ser eterno. Vai ser um reino eterno. Vai ter um trono lá? Vai ter um trono para mim. E não tem jeito assim de, sei lá, de repente, o senhor colocar um trono à esquerda, outro trono à direita, colocar eu, João, um de cada lado? Ai, meu Deus. Meus queridos irmãos, o reino de Deus não é um reino de tronos. O reino de Deus é o reino de ponta cabeça, onde o menor, este sim, é o maior. Mas como que você fala isso, Edenilson? Eu falo isso porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele veio para essa terra não para se exaltar, mas para servir. Foi Ele que lavou os pés dos discípulos. Ele foi lavando os pés de cada um. E Pedro, quando viu aquela situação, falou: peraí, o senhor está sendo humilhado aqui, o senhor tinha que ser exaltado. No meu pé o senhor não vai pôr a mão. Então o senhor fala assim: você não entendeu então, Pedro? O meu reino é de ponta cabeça. Se você não deixar eu lavar o seu pé e te dar o exemplo de como que eu quero que você seja, você não tem parte comigo. Então, igreja, ao invés de desejarmos o trono, o cargo, o brilho, aleluia, vamos começar a desejar ser úteis na casa do Senhor. Como eu posso fazer? Como eu posso realizar? Deus tem algo que passa por você e não passa por mais ninguém, e Deus quer te usar para realizar esta obra. Então, neste momento eu te digo, se você quer ter uma vida extraordinária, faça o ordinário que Deus te deu para fazer. Não queira ser mais do que Ele te pôs, e no momento certo Ele vai te exaltar. Não é possível ter um viver extraordinário sem um coração que serve. Se você não tem prazer em servir, jamais você vai viver o extraordinário de Deus aqui nessa terra. Porque, como eu disse, o reino de Deus é o reino de ponta cabeça, onde o maior não é o grande, é o que menos é. Por isso João Batista disse: o importante é que ele cresça e que eu diminua. Amém? A segunda lição que nós podemos tirar dessa passagem é que nós temos que considerar o benefício das coisas, mas nós temos que ser movidos pela causa e não pelo benefício. Porque Davi chegou e perguntou: o que se fará o homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta do povo de Israel? Aí o povo falou: rapaz,
O camarada que fizer isso vai ficar muito rico, porque o rei acumulou muita riqueza para o homem que venceu o gigante. E tem mais, sabe a filha dele, a Mical? Vai casar com ela, vai casar com a Mical. E tem outra, o pai desse homem e toda a sua família nunca mais terão de pagar imposto. É bom isso ou não é, irmãos? Nós que pagamos imposto tem um pouquinho. Acho que 45% da gasolina é imposto. Já pensou? Se tivesse quase 50% de desconto na gasolina? É uma benção, né? É uma benção, não é? Eu estou tentando te mostrar. Tinha benefício ganhar de Davi. Davi ganhar de Golias. Tinha benefício. Mas, irmãos, vamos dar uma lida no versículo 27. Vamos dar uma lida. O versículo 27, ele fala assim, ó: e o povo tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem. Mas aí, preste atenção, o que ele diz aqui no 26, ele fala assim, ó: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Você quer imaginar um pouco comigo? Vamos imaginar que Davi fizesse a mesma pergunta. E aí, quem vencer o gigante, o que vai ganhar? Imagina que alguém falasse assim para ele: ó, eu não sei, acho que o rei não vai dar nada não, não tem nada preparado, é só ganhar. O final do 26 me revela que do mesmo jeito, ele ia ir lá, ia fazer a missão, porque ele estava olhando que tinha um incircunciso desafiando o exército dos Deus vivo. Ou seja, Davi não estava movido pelo dinheiro, não estava movido pelo casamento que ele ia ganhar, ele não estava movido pela isenção de impostos. O que movia Davi era a causa. Tinha alguém afrontando Deus e ele não admitia isso. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós não podemos jamais colocar os benefícios acima da causa. Se nós olharmos na Bíblia, verdadeiros homens e mulheres de Deus não consideraram os benefícios. Paulo falou assim, olha só, escrevendo aos Coríntios, ele falou assim: olha, eu me gasto e eu me deixo gastar por amor de vós. Paulo era um homem que ele podia não ter feito metade do que ele fez, mas ele foi avante, mesmo não tendo condição. Ele dizia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não teve uma morte honrosa, ele não teve uma morte bonita, ele não deitou em berço esplêndido e esperou a morte chegar. Não, arrancaram a cabeça de Paulo, mas ele preferiu, porque dizia Paulo: morrer para mim é lucro. Ele estava movido pela causa. Meus queridos irmãos, a causa de Cristo, ela precisa estar acima da nossa própria vida, porque quando Estevão estava pregando, ele não levou em conta as pedradas que lhe davam, porque mataram ele de tanto apedrejá-lo, e ele viu o céu aberto e pedia para Deus: perdoa eles, Senhor, perdoa eles não sabem o que fazem, eles não conhecem a causa como eu conheço. Então deixa eu dizer para essa igreja, meu querido irmão, minha querida irmã, não se iluda com as coisas deste mundo, mas se mova pela causa do Evangelho. É assim que você viverá uma vida extraordinária aqui na terra, quando Cristo e somente Cristo for o primeiro lugar na sua vida. Aleluia. Uma outra questão que nós precisamos aprender com Davi aqui é colocar o nosso tempo e a nossa energia no lugar certo. Davi saiu perguntando, dali a pouco ele chegou perto do irmão dele. Olha o verso 28. O irmão dele fala assim: por que você veio aqui, rapaz? Olha o que ele fala: por que desceste aqui? Quem é que deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Por que você fez isso? Eu conheço a sua presunção, Davi. Você gosta de confusão, você gosta de guerra, conheço a tua maldade, você veio aqui para causar problema. E o irmão dele começou a colocar ele para baixo, começou a acusar ele de coisas que ele nem era. Sabe o que ele fez? Olha o verso de número 30. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora para você. Meus queridos irmãos, nós não podemos gastar tempo
e energia com aquelas pessoas que querem nos remover da missão que Deus nos deu. Ele disse: pregue a tempo e também pregue fora de tempo. Anuncie a verdade do Evangelho. Ide pelo mundo, fazei discípulos, batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina eles o caminho que eles devem andar. E tem gente que vai tentar te demover desse propósito. Tem gente que vai dizer que você está caçando confusão. Tem gente que vai dizer que você é presunçoso. Tem gente que vai dizer que você é mau. Faça o que Davi fez. Apenas se desvie dessa pessoa ou dessas pessoas e continue no foco do projeto que Deus colocou na sua vida, e você viverá o extraordinário de Deus, e você verá acontecer na sua vida algo extraordinário, porque você não se deteve no caminho daqueles que querem te demover da missão que Deus te deu, mas você foi em frente. Porque quando Davi sai do irmão dele, ele encontra quem? Ele encontra Saul. Aí sim, ele conversa. No verso 32 ele fala assim, ó: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Sabe onde é que estava a confiança de Davi? Não estava na habilidade que ele tinha. Aquele menino não tinha enfrentado uma guerra na vida, mas ele estava no Deus que ele servia, na missão que Deus havia lhe dado. As pessoas olhavam e viam um bravo gigante guerreiro. Ele olhava e falava: não passa do incircunciso. Quem é isso aí perto de Deus? Não é nada. Meus queridos irmãos, não se esqueça, use o seu tempo e energia a favor do reino. Não dê ouvido para fofoca, não dê ouvido para o que falam de você, não dê ouvido para quem quer te derrubar, não dê ouvido para conversa de corredor e de bastidor. Mas saiba que Deus tem algo extraordinário reservado para aqueles que seguem em frente, apesar das críticas infundadas e das palavras que machucam. Ele é o teu protetor, o teu guardador. Ele vai te guiar, Ele vai te levar até o ponto final, que é onde Ele quer te usar e te exaltar aqui na terra. Amém? Para concluir, nós não podemos esquecer o que Deus já fez. Você sabe por que Davi foi para cima do gigante? Porque quando ele apacentava a ovelha do pai dele, teve um episódio que o leão foi lá. Sabe o que o leão fez? Pegou a ovelha. Davi podia pensar assim: bom, essa já foi, né? Vou cuidar das outras. Mas ele não fez isso. Ele foi atrás do leão. Ele encarou o leão. E a coisa foi tão feia, irmão Orlando, que o leão largou a ovelha e partiu para cima dele. Agora, eu vou usar as palavras de Davi, eu não vou usar a minha. Olha o que ele fala: assim feria o teu servo leão. Eu vou voltar um pouco aqui. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha o leão e o urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. Ou seja, ele salvava a ovelha. E fala assim, ó: levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba. Irmão, ele pegava a barba do leão, rapaz. Você consegue imaginar um negócio desse? Alguém aqui já foi no circo e viu um leão de perto, ou no zoológico? Quem aqui, levanta a mão, tem coragem de pegar na barba dele? Eu não tenho não. Para mim não dá. Talvez você, né? Mas eu não consigo. Só que olha o que acontece. Olha o que acontece. Assim feria o teu servo, verso 36, o leão como o urso. E assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Sabe por que Davi ia lá e pegava o leão pela barba? Porque ele não fazia, porque ele achava que ele era bom. Porque ele via que era uma afronta contra Deus. Então ele encarava, tanto o leão quanto o urso. Sabia que o urso é mais forte que o leão, gente? E aqui está falando que ele matava o leão e matava o urso. Eu quero te trazer à memória o seguinte: eu sei que tem pessoas dentro dessa igreja aqui agora que estão passando por um momento desafiador.
A sua fé está sendo desafiada. A tua santidade está sendo desafiada. A tua crença está sendo desafiada. E você está passando por tudo isso. E está sentindo um turbilhão dentro da tua alma. E você acha que não vai dar. Você acha que não vai conseguir. Deus manda te dizer essa noite: lembre-se de tudo que Ele já fez. Lembre-se dos livramentos que Ele já permitiu na sua vida. Lembra das vezes que você achava que não ia dar e deu. Lembra das vezes que a porta estava fechada e Ele abriu. Lembra das vezes que nem porta você via, mas Ele abriu uma janela e te colocou lá. É esse o Deus que você serve. Não se esqueça dos benefícios que Deus já fez. Ele é poderoso para fazer de novo e de novo e de novo, porque Ele é Deus. Lembre-se do que Ele fez. Lembre-se do que Ele fez. Não se esqueça do que Ele fez. Porque quando você se esquece, a sua fé se abala. Mas quando você se lembra quantos leões você já encarou nessa vida e Deus te deu a vitória, aí o teu coração se enche de esperança, você se enche de coragem e você vai para a luta. Ergue essa cabeça, crente, ergue essa cabeça. Deus tem uma vida extraordinária para você. Viva ela e Ele vai te honrar aqui na terra. E para encerrar, quando Davi coloca a armadura, ele tenta andar, e no verso 39 ele fala: eu não posso andar com isso, porque eu nunca experimentei. Não posso andar com esse negócio. Sabe o que isso significa? Olha, tem muita gente boa aqui na terra, viu? Que consegue fazer coisas interessantes. Tem muito crente também que a gente pode se espelhar, pode se inspirar. Mas você não vai ser ele. Você é você. Você não vai conseguir vestir a armadura de Saul e achar que você vai para a guerra. Você nunca experimentou isso. O que eu estou tentando dizer para você essa noite é que a experiência do irmão não é a sua, é a dele. Mas tem uma experiência que você tem que é a sua. Aí você olha para a tua experiência e você fala assim: mas a experiência do irmão é uma grande armadura. A armadura de um rei, olha o tamanho da espada, da experiência que aquele irmão tem. Ele é demais. Eu não consigo, a minha experiência não passa de 5 pedras num alforge e uma funda. Eu vou dizer uma coisa para você aqui essa noite. Deus quer fazer coisas extraordinárias com as ferramentas que você tem. Você não precisa de ferramentas de terceiros. Você não precisa cantar como fulano e nem pregar como ciclano. Você não precisa administrar como Beltrano. O que você precisa fazer é olhar para si e dizer: Senhor, é isso aqui que eu tenho. Me usa. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Com as minhas 5 pedrinhas, me usa, Senhor. Com a minha funda, toda ralada, mas me usa, Senhor. Me coloca na posição, porque eu sei que se o Senhor me usar, eu derrubarei gigantes. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Usa as ferramentas que você tem. Moisés, quando foi tirar o povo do Egito, ele usava um cajado. Quando Moisés morreu, Deus levantou Josué. Todo mundo esperava: cadê o cajado de Josué? Josué falou: não sei mexer com cajado, eu vou com espada. É a ferramenta que Deus me deu, é com isso que eu vou batalhar. Use as ferramentas que Deus te deu. Começa a observar: como é que eu posso contribuir com a obra? Com aquilo que eu tenho, não com aquilo que eu quero ser, não com aquilo que o fulano tem, não com aquilo que o Beltrano tem. Deus quer te usar com as ferramentas que você tem. Só vai em frente. Amém? Deus abençoe a igreja.